Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Amém? Me pediram para começar em silêncio, ouvindo a música, mas a emoção de entrar no seu lar, de poder falar com você do amor de Deus é tão grande que eu já comecei ministrando a graça e a paz do nosso Senhor. Essa música é muito linda, né? Mais perto quero estar de Ti, Senhor. Que coisa tremenda, né? Mais perto de Ti quero estar, Senhor. É muito forte. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós aprendemos a caminhar em parceria, em companhia ao Espírito de Deus, nós não queremos mais nos afastar. Nós não sabemos mais viver sem a presença do Todo-Poderoso nas nossas vidas. O MOP é um programa que ministra oração e poder. Ministério de Oração e Poder. Mulheres de Oração e Poder. Aqui no MOP nós partilhamos com você a palavra poderosa do nosso Deus que tem sido revelada às nossas vidas. Nós oramos juntos com você e com certeza vivemos milagres. Vivemos milagres pessoais e vivemos milagres através dessa oração na vida das pessoas que acompanham esse programa. Nós não somos uma igreja no conceito da palavra socialmente como nós conhecemos, com 4 paredes, porta, cadeira, janelas, mas nós somos a igreja de Cristo na terra, porque a igreja não é o prédio da igreja, mas a igreja somos nós, tabernáculo do Espírito Santo de Deus. E nesse momento tão tremendo, momento em que nós estamos nos colocando diante de Deus e na presença de Deus, eu quero convidar você a ler comigo a palavra poderosa do nosso Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo. E para conhecer de Cristo, nós precisamos nos envolver com a sua palavra. É assim com todo especialista. Um médico, quando ele se torna especialista em uma área da medicina, ele dedicou anos da sua vida a estudar todos os temas, todas as pesquisas que foram produzidas ao longo dos anos sobre aquela determinada área. E quando nós queremos nos especializar na graça e no favor de Deus, o caminho é estudar a sua palavra, é ouvir, refletir e praticar a sua palavra. E nesse momento eu convido você a pegar a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia. Vamos juntos ter um tempo de ensinamento, um tempo de aprendizado, porque Deus se alegra quando nós depositamos o nosso precioso tempo na sua presença. Pare tudo o que você estiver fazendo e dedique esse tempo a conhecer Deus, a compreender o caráter de Deus, a entender a forma como Deus raciocina, como Deus dimensiona a sua própria palavra na vida de cada um de nós. Pega a sua Bíblia, vamos ler Provérbios no capítulo 16. Abriu a sua Bíblia? Então vamos lá. Acompanhe comigo Provérbios 16, que diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinado fim, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho,
mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar não transgrida, pois na sua boca, peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua todos os pesos da bolsa. A prática da impiedade é abominável aos reis, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios do justo são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são os mensageiros de morte, mas o homem sábio se apazigua. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva serródia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal, e o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Que coisa tremenda essa palavra! Como é gostoso nós ouvirmos e refletirmos sobre o que Deus tem a nos ensinar. Eu parei exatamente aqui no versículo 18. Nós lemos do 1º ao 18 o livro de Provérbios. O próprio nome do livro, Provérbios, nos diz que é um livro de ensinamento, que é um livro que nos orienta, coordena os nossos passos, fala conosco acerca das nossas atitudes e do nosso caráter. E hoje, especificamente, eu não quero falar sobre fé, mas eu quero falar sobre caráter. A fé, ela move montanhas, e o caráter faz a nossa conquista permanecer. Muitas pessoas conquistam o que desejam, mas não têm estrutura para absorver a própria conquista. Eu quero explicar isso para você. Às vezes a gente vê pessoas muito jovens que ganham dinheiro rapidamente e por não ter um caráter elaborado, uma série de valores equilibrado na sua vida, não consegue reter aquela riqueza. E anos depois vive a lamentar atitudes que foram tomadas ou atitudes que deixaram de ser tomadas. E nesse livro de Provérbios, Deus fala conosco da forma como nós devemos absorver o impacto. Olha que coisa tremenda o começo do livro, quando Deus diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A resposta certa, ela não vem dos lábios do Senhor, é do nosso próprio lábio. Mas nós só falamos, só decidimos aquilo que Deus permite que venhamos a decidir. Olha que coisa incrível. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Deus, ele olha a nossa intenção. Deus, ele olha além da nossa atitude. Deus, ele observa o motivo pelo qual nós tomamos determinadas atitudes. Deus, ele olha a nossa motivação para fazer algo. Por isso, muitas pessoas que fazem a mesma coisa conseguem prosperar umas e outras não. Por quê? Porque a bênção de Deus não está no que fazemos, mas no porquê fazemos e em como fazemos. É incrível, mas veja bem, quando alguém vai nos preparar uma comida, quando alguém vai nos preparar um almoço e vai preparar esse almoço com muito amor, com muita dedicação, essa pessoa pensa em cada detalhe do tempero, nos pratos em que vai usar para servir o alimento. Agora, quando alguém vai preparar um almoço por absoluta obrigação, a pessoa faz aquilo com muita rapidez e muitas das vezes é a mesma comida, mas não terá nunca o mesmo paladar. E é disso que Deus fala. Atitudes repetidas, inúmeras vezes aos cultos,
pessoas que são dizimistas, que são ofertantes, que praticam a fé, mas não conseguem avançar. Por que você pratica a sua fé? Por que você coloca em prática hoje dogmas e doutrinas que lhe foram ensinados? O que leva você, o que motiva você, o que estimula você a ser um cristão? O que faz de você ser um membro de uma comunidade, de uma igreja? Quais são os seus verdadeiros motivos? Por que você se diz crente, cristão em Cristo Jesus? Quais são os seus motivos? É uma tradição na sua família? Você tem receio de deixar de ser por medo do que pode lhe acontecer? Ou você verdadeiramente teve um encontro com Deus? É sobre esse momento tão especial na vida de todo homem, de toda mulher, o momento em que gera o caráter de Deus dentro de nós, o momento em que nós deixamos de ser para passarmos a representar o próprio Deus. Porque a Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, já não somos nós, já morremos. Não sou eu mais quem vivo, mas vive Cristo em mim. Esse é o lugar ideal para que todo cristão chegue. Nós devemos perseguir essa meta, nos aproximar desse tempo em que as nossas reações tenham maior valor do que as nossas ações, tempo em que aquilo que faço representa muito pouco, mas aquilo que eu faço a partir do que fazem comigo representa muito, mas muito mais. Nós precisamos ser cristãos que tenham o caráter de Cristo, que tenham as reações de Cristo, que vivam segundo o coração de Deus, assim como foi Davi. Davi foi um homem de grandes falhas, de grandes erros, mas em todo tempo ele procedeu com o temor à mão do Todo-Poderoso. Eu gostaria de continuar lendo com você mais um pouquinho, aonde diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinado fim, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, e evidente que não ficará impune. Isso é algo muito tremendo. Tudo que Deus fez tem um propósito. Deus não é um Deus de circunstância, Deus é um Deus de decisão. Deus decidiu amar o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho para que eu e você pudéssemos alcançar a vida eterna. Deus não ficou esperando para ver o que ia acontecer. Ele simplesmente decidiu amar a mim e a você ao ponto de dar o seu próprio Filho. E é exatamente nesse ponto que Deus deseja que todo cristão esteja. Nós precisamos entender que a nossa vida não é movida por circunstâncias. A vida do crente em Cristo Jesus é uma vida de decisão. Você decide pela felicidade, você decide pela fidelidade, você decide pela obediência, você decide por abstrair todo o mal da sua vida e reter aquilo que é bom, como Paulo nos ensina. É uma questão de decisão. É incrível como nós vemos hoje grandes igrejas, muitas das vezes perdidas em algumas circunstâncias, porque as pessoas, elas resolvem valorizar o insignificante. A presença de Deus ali no templo, o Espírito Santo para se manifestar, e eu estou, de repente, um pouco aborrecida porque eu não sentei na cadeira em que eu gostaria de me sentar. A presença do Todo-Poderoso dentro do templo, eu podendo ter um encontro real com Deus, e eu estou aborrecida porque eu não tive a oportunidade que eu esperava ter. Então nós precisamos decidir por Cristo, decidir pelas coisas de Cristo, decidir pelo poder gerado na oração sincera, na oração que penetra no coração de Deus. Vamos continuar lendo mais um pouquinho aonde o Espírito de Deus, através da sua palavra, nos revela nessa noite. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Deus arranca de nós
todo sentimento de culpa pela tua própria misericórdia. E pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Olha que coisa tremenda. Deus pode dar vida ao que está morto se nós caminharmos em obediência. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do Senhor traça o seu caminho. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar, não transgrida, pois, a tua boca. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são os mensageiros de morte, mas o homem sábio se apazigua. Eu quero falar com você exatamente sobre a figura do rei. Deus, rei, líderes, autoridade. O seu patrão, o seu professor, que coisa tremenda. Qualquer líder, qualquer pessoa que esteja na situação de um líder, fica muito feliz com a boa notícia trazida por aqueles que o cercam. E ao mesmo tempo preocupa-se muito com as más notícias. A Bíblia nos fala que Deus nos ungiu para pregar a boa nova. Portanto, meu irmão, se você puder ser veículo de boas notícias, faça isso para a glória de Deus. Mas rejeite ser portador de más notícias. Não alimente aquilo que causa dor. Você nasceu e foi ungido para a prosperidade. E aquilo que mata não prospera. Então, não leve adiante nenhum tipo de palavra que possa matar o sonho de quem caminha com você. Porque nós não matamos os sonhos daqueles que estão distantes de nós. Mas as nossas palavras, as palavras que saem dos nossos lábios, elas chegam no coração daqueles que confiam em nós. Pessoas da nossa confiança precisam ser alimentadas de palavras positivas, de pensamentos positivos. Fale aquilo que a Bíblia diz para você falar. Tenha sempre em mente que você é o que a Bíblia diz que você é e que você tem o que a Bíblia diz que você tem. Então, se você é um líder, você hoje recebe de Deus autoridade para conduzir os seus discípulos a aprender de Deus que nós fomos ungidos para pregar boas novas. Que coisa tremenda! Olha, o semblante alegre do rei significa vida e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva serródia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal, e o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína e a altivez o espírito e a queda. Nessa noite, nesse dia tremendo que Deus preparou para que nós pudéssemos ouvir a sua palavra, Ele vem falando conosco da nossa necessidade de estarmos diante dele com um coração humilde, com um coração quebrantado. A palavra do Senhor nos diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele mesmo vos exalte. Se você busca honra e glória, tenha certeza absoluta que Deus não tem isso para lhe dar. Mas se você busca a honra e a glória do Todo-Poderoso, tenha certeza absoluta que a seu tempo Deus saberá honrá-lo, porque a própria Bíblia diz isso. Dê honra a quem tem honra, e o Senhor é o primeiro a nos honrar quando olha em nós a nossa verdadeira intenção, a nossa verdadeira motivação para pregar a sua palavra. Levar a palavra do Senhor
é uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus verdadeiramente nos chamou para sermos ministros da tua obra, para ministrarmos a tua palavra, para ministrarmos as suas bênçãos, as suas promessas, uns sobre a vida dos outros. Devemos fazer isso com nossos filhos, com nosso marido, com nossos irmãos, com nossos funcionários. Que coisa tremenda é o poder abençoar as pessoas com a palavra poderosa. Deus criou o mundo falando, dando ordens, e assim somos nós todos os dias. Criamos o nosso mundo falando, criamos os nossos relacionamentos falando. Deus nos ensinou o caminho de criarmos as coisas. A Bíblia diz que a terra está cheia de coisas boas, que no decorrer da sua vida você tome posse das coisas boas que temos na terra à nossa disposição. E como fazer isso? Através da sua palavra, através da palavra que sai dos seus lábios. Por isso, eu comecei esse programa hoje dizendo para você que eu não queria falar sobre fé, mas eu queria falar sobre caráter. Homens e mulheres de Deus precisam ter o caráter de Deus, precisam se aproximar daquilo que Deus deseja que sejamos. Nós temos que dar as respostas que Deus daria. Nós temos que dar as respostas que Deus daria se estivesse em nosso lugar. Isso é muito forte. Nós precisamos representar a figura do Todo-Poderoso quando nós estamos vivendo as situações do dia a dia. As nossas reações dizem quem somos, quem você é em Cristo. Que você possa refletir sobre essa palavra. Eu tenho um convite a fazer a você. Eu gostaria que você pegasse a sua identidade. Inclusive, eu peço também para as pessoas que estão aqui conosco nos estúdios da TV Caju Nordeste, para que, se puderem, fazerem isso também. Pegarem a sua identidade, porque nós vamos orar hoje. Nós vamos pedir ao Senhor para que Ele toque na nossa identidade, para que Ele cuide, para que nós não sejamos deturpados na nossa identidade. Certa vez eu assisti o filme do Peter Pan, e ele sempre ganhava a luta do Capitão Gancho. Até que o Capitão Gancho começou a atingi-lo com palavras. E o Capitão Gancho dizia para ele: você não cresce, você não tem família, ninguém gosta de você, você é pequeno. E o Peter Pan começou a diminuir a sua força, até que dentro de si ele se revolta. E assim é a nossa vida no dia a dia. Palavras nos ofendem, nos machucam e imprimem na nossa identidade defeitos, anomalias. Nós nascemos para sermos campeões em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais que vitoriosos. Mas é em Cristo, fora dele não há escape para nenhum de nós. Você já pegou a sua identidade? Você já pediu para quem está do seu lado pegar a identidade? Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos pedir a Deus para que Ele toque no nosso caráter, para que Ele toque na nossa identidade. E toda raiz de rejeição será lançada fora, porque nós fazemos planos, mas a vitória procede dos lábios de Deus para as nossas vidas. Vamos orar? Coloque a mão no seu coração. Amém? Pai querido e amado, mais uma vez nós entramos na Tua presença, Pai, de um modo muito singular, Pai, para apresentarmos a Ti, Senhor, a nossa identidade. Deus, nós queremos declarar, Senhor, que nós somos o que a Bíblia diz que somos, que nós temos o que a Bíblia diz que temos. Pai, nós queremos colocar o nosso coração, Senhor, a nossa mente, o nosso espírito à Sua disposição, Pai, para que o Senhor venha imprimir em nós o Teu caráter. Deus, nos ajuda a ter um espírito dominado, a termos autocontrole. Deus nos ensina que o Senhor tem todas as coisas sob o controle, que as nossas reações devem ser pacificadoras. A Tua palavra diz que os mansos herdarão a terra. Quanta gente, meu Deus, tudo que quer briga, tudo que quer grita, tudo que quer fala alto. Meu Deus, mas a terra é dos mansos. Meu Pai, derrama o Teu espírito de mansidão sobre as nossas vidas, para que nós possamos alcançar os tesouros escondidos nessa terra, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos declarar
que o nosso caráter, a nossa identidade, Senhor, está nas Tuas mãos e que o Senhor tem total liberdade para nos transformar naquilo que o Senhor deseja que sejamos. Pai, entra em nós com o poder sobrenatural, Pai, que só o Senhor tem para transformar o homem numa nova criatura. Nós declaramos que este lar que nos alcança, que essa vida que nos ouve de trás das grades, que este homem, que essa mulher que está aí numa cama de hospital, recebe de Deus hoje uma nova chance, uma nova oportunidade, recebe de Deus hoje uma nova porção de tempo para viver em adoração ao Teu nome, uma nova história, em nome de Jesus de Nazaré. E todos que creem digam amém. Glória a Deus. Que Deus possa alcançar a sua vida. E eu tenho certeza que ela está alcançando a sua vida aí mesmo, aonde você está. Até o nosso próximo programa, se assim Deus nos permitir. Que Deus nos abençoe. Amém. Até lá.